Depois da pandemia, os hábitos mudaram. Basta um clique e depois são milhares de carrinhas com encomendas nas ruas. Isto significa também mais trânsito, mais poluição e mais pressão nas cidades. A logística urbana é dos maiores desafios da mobilidade moderna e este é o tema para mais uma Hora de Agir. O que está a mudar não é apenas a forma como compramos, é a forma como as cidades funcionam. Hoje, uma parte crescente das encomendas já não vai para as lojas, vai diretamente para a casa das pessoas. E isso está a transformar completamente a lógica da mobilidade urbana. Em algumas grandes cidades chegam a circular mais de 2 milhões de encomendas por dia. E o número continua a crescer todos os anos. Ao mesmo tempo, as entregas ao domicílio já representam cerca de 80% do total, o que significa mais veículos, mais paragens e mais pressão sobre um espaço urbano que já está no limite. Cada paragem em segunda fila, cada entrega porta a porta parece pequena, mas somadas criam um impacto estrutural nas cidades. Estudos internacionais mostram que até 2030 as entregas urbanas podem crescer quase 80%, o número de veículos mais de 30% e o congestionamento mais de 20%. Um sistema que está a crescer mais rápido do que a capacidade das cidades para o absorver. E não é só o trânsito. Mais encomendas significam também mais embalagens, mais devoluções e uma pressão crescente sobre o ambiente. A logística urbana deixou de ser um detalhe invisível, tornou-se uma das peças centrais na forma como vivemos e organizamos as cidades. O impacto que se espera do crescimento do mercado eletrónico a médio prazo é de provavelmente duplicar a intensidade logística. Estima-se que, se nada for feito, isto significará uma deterioração superior a 20% do congestionamento nas grandes cidades. Só para dar uma ideia, nós hoje no CTT saímos para a rua para entregar 231 mil encomendas em Portugal. E, portanto, este maior fluxo de veículos traz, obviamente, grandes desafios à qualidade de vida urbana. Nós queremos melhorar a qualidade de vida das pessoas, proporcionando formas de conviver com as suas necessidades de retalho e de compras que lhes trazem mais qualidade de vida, mas não podemos depois destruí-la impactando a mobilidade urbana. Um crescimento que está a transformar as cidades e que não se traduz apenas em mais entregas, mas também em mais pressão sobre o espaço público, mais emissões e mais congestionamento. A logística urbana deixou de ser invisível e passou a fazer parte do dia-a-dia das cidades. E é precisamente na forma como organizamos estas entregas, nomeadamente através da sua concentração, que começam a surgir algumas das soluções. A consolidação é muito importante. Portanto, a utilização nós chamamos de parcel shops ou os lockers, é muito importante, porque se eu olhar as encomendas que eu entrego nestes pontos, se eu não as entregasse, tivesse que ir entregar aos diferentes domicílios das pessoas, eu ia ter que ter mais de 200 carrinhas a entregar em Portugal, com tudo o que isso implica para mais constrangimento de tráfego, para mais emissões, etc, etc. Portanto, em termos de sustentabilidade e transição energética, estamos praticamente a atingir os 40% das nossas entregas a serem feitos por veículos de emissões zero, veículos elétricos. Temos 12 cidades completamente descarbonizadas em Portugal do nosso lado, entramos nessas cidades com carros elétricos. Damos atenção a tudo o que são os nossos caminhões que fazem do sul de Portugal ao norte de Portugal combustíveis alternativos muito menos poluentes como o HVO. Portanto, acho que o caminho começa-se a fazer. A resposta começa a emergir através de novas formas de organização das entregas, mais eficientes e com menor impacto nas cidades. Contudo, estas soluções exigem coordenação entre empresas, políticas públicas e também mudanças no comportamento dos consumidores. E aquilo que me parece que é importante é que temos que envolver as empresas que participam na logística urbana, portanto os distribuidores, e o poder público, para, em conjunto, gerarem
soluções que sejam aceitáveis para a gestão do espaço público, que é um recurso comum que muitas vezes é considerado infinito, mas não é, e que também não dê cabo da atividade das empresas e do serviço muito valioso que eles prestam aos consumidores. Portanto, se quiser, uma discussão conjunta das duas partes para que se possa chegar a soluções melhores. Um equilíbrio difícil entre eficiência, consumo e impacto ambiental. Hoje, as embalagens representam mais de 40% do plástico utilizado na Europa e grande parte está associada ao comércio eletrónico. Apesar do aumento da reciclagem, menos de 1/3 destes materiais é efetivamente reciclado. E à medida que as entregas aumentam, cresce também a pressão sobre os sistemas de resíduos e sobre o ambiente. Há aqui um impacto público da nossa atividade e que precisamos de convocar políticas públicas que orientem os vários agentes da cadeia de valor, mas que nos orientem para a simplificação, para a eficiência, para o melhor serviço ao consumidor e ao custo mais razoável, para que os modelos de consumo, nomeadamente através do comércio eletrónico, continuem a ser possíveis de servir às escolhas dos consumidores. Mas o desafio vai além da logística e entra na forma como pensamos as cidades. Cada vez mais o ser humano vive em cidades, as cidades são centros de convergência da atividade económica e da socialização entre nós e basicamente, se nós quisermos atingir as metas que nos propusemos alcançar, temos que o conseguir fazer nas cidades. Para conseguirmos alcançar as metas tem que haver uma disrupção e a disrupção não se faz sem inovação. Na verdade, a inovação faz parte de cada um destes pilares fundamentais da cidade e isso acaba por transparecer na forma como devemos incorporar soluções tecnológicas, incorporar os cidadãos e também as empresas com o setor público para conseguir dar soluções integradas que estejam preparadas e desenhadas para o futuro. O papel da tecnologia vai ser grande no futuro das cidades, porque abre uma série de oportunidades, mas temos de olhar também para o que aí está, porque ainda há muitos ganhos a conseguir-se nas soluções tradicionais, que ainda não estão implementadas. Porque não há uma solução única. Temos de ter a possibilidade de olhar para as coisas não para uma perspectiva de que uma solução resolve o problema de todos, mas sim que há problemas específicos, há problemas segmentos e para esses problemas de segmentos também temos de ter respostas para cada um desses segmentos. Eu acho que mobilidade já não é exatamente o que era antigamente, que era decidir como é que eu vou do ponto A para o ponto B. Agora há uma primeira pergunta que é, será que eu tenho de ir do ponto A para o ponto B? Já não há cidades inteligentes, há territórios inteligentes e o tema da mobilidade está muito mais ligado a uma realidade territorial mais abrangente do que só às partes circunscritas por um município ou mesmo até por uma região. Há muito investimento, mas que tem que ser feito na perspectiva do utente, do passageiro, e sobretudo não olhar para a tecnologia como a solução para todos os problemas, mas mais como um facilitador e um apoio. Um sistema em transformação onde a tecnologia, a inovação e novas formas de organização começam a ganhar espaço. Mas o verdadeiro desafio continua a ser transformar estas soluções em realidade e integrá-las nas cidades. E Lisboa está já a dar alguns destes passos e foi isso que fomos perceber numa conversa com o presidente da EMEL. Carlos, nós hoje quando andamos na rua é visível que este problema da logística urbana, que há mais carrinhas a fazer entregas, este é um problema no qual nós vamos ter mesmo que resolver, já não podemos adiar soluções. A logística urbana diria que é um dos maiores desafios das cidades. É gigante o tema. Hoje em dia, estudos indicam-nos que mais de 30% do trânsito que pulula na cidade é derivado da logística, dos táxis e Ubers e veículos de animação turística. E, portanto, para uma cidade que enfrenta limites do ponto de vista do estacionamento, do trânsito, é um desafio muito complicado. Mas eu penso que é possível resolvê-lo com a tecnologia. A tecnologia vai ser uma grande ajuda para uma mudança muito significativa naquilo que é hoje o asfalto. E nessa perspectiva, a logística urbana deve ser encarada como uma espécie de controle do tráfego aéreo. É o melhor exemplo que eu encontro.
os aviões têm hora marcada para chegar, têm hora marcada para sair. A logística urbana também vai ter que ser gerida neste modelo. Mas nós temos vários operadores, não é possível fazer alguma concentração antes de chegar à tecnologia, otimizar mais a situação atual, porque muitas vezes nós vimos carrinhas em segunda fila a fazer entregas, de facto há um caos maior devido a esta nova realidade do comércio eletrónico. Eu, quando falo da tecnologia para resolver a situação, é mesmo para a tecnologia ajudar-nos a resolver este problema. O comércio eletrónico vem incrementar muito as empresas de logística e, portanto, como referiste, a agonia de encontrar uma viatura em segunda fila parada por tempos infinitos não se coaduna com a mobilidade dos tempos presentes. E nessa perspectiva, Lisboa está a dar passos no sentido de vir a criar melhores condições neste ambiente sustentável na cidade. Já temos neste momento um regulamento pronto, em que a EML vai exercer um papel fundamental neste regulamento de cargas e descargas. Vamos iniciar em breve, contamos até ao final do ano, um projeto piloto que vai abraçar os eixos centrais da cidade e a Baixa Chiado. Não é um projeto piloto para passar multas, porque isto vamos ter que fazer uma fase de pedagogia, de sensibilização, até mesmo de recolha de dados para a nossa informação, mas será um momento de estudo, de análise, para depois podermos darmos passos mais concretos. Uma das soluções que pode existir também é a utilização mais da parte das pessoas dos lockers, porque assim são menos carros nas ruas. Sim, é bem verdade. Nós, através dos nossos parques ML, contamos em breve apresentar algumas novidades sobre esse tema. Um parque ML tende a ser um sítio de depósitos de automóveis, um sítio inóspito. Nós queremos que esses parques também possam ser zonas de circulação, onde haja pulsar da sociedade, e por isso estamos a pensar em algumas soluções e uma delas é esta. Por exemplo, uma pessoa que tenha como hábito estacionar naquele parque pode que, ao encomendar determinada encomenda, pode dizer que quer receber aquela encomenda em determinado parque. Perfeitamente, ao final do dia a ideia é libertarmos espaço para a instalação desses equipamentos por parte dos operadores e nessa circunstância executar serviço público. Mas já existe hoje até mobilidade suave a fazer entregas, isso também pode ser uma solução. Micromobilidade, essa vai ser uma solução para as nossas zonas de acesso condicionado, os bairros históricos. Nós, em Lisboa, temos 5 bairros históricos, vai ser só possível fazer a entrega através da micromobilidade com veículos ciclomotores e bicicletas de pequena dimensão. Há aqui um aspecto também bastante importante e acho que a Câmara tem que ser, a Câmara e naturalmente a EML que está empenhada na resolução deste problema, que é a criação de um hub logístico que possa dar apoio a isto. É evidente que as mercadorias chegam à cidade através de viaturas de grandes dimensões, que não podem entrar na cidade. Uma zona de consolidação. Temos que criar uma zona de consolidação que possa receber e onde se possa fazer a transferência entre os vários modos de entrega. Estamos também a pensar em soluções para resolver este problema dos operadores, porque não basta só que o operador tenha um ponto de logística, é também importante depois consolidar isso à entrada da cidade. Esse é um projeto piloto que vai se desenvolver ao longo de quanto tempo? Terá várias fases? Como é que vai acontecer? O projeto piloto, que contamos que esteja implementado até ao final do ano, será fundamentalmente, a sua zona geográfica será a Baixa Chiado e contamos com a implementação do sistema tecnológico, depois alargar então uma segunda fase, aí já com uma intervenção mais robusta por parte da equipa de fiscalização da EML, no sentido de disciplinarmos com as regras que fui referindo a atuação no terreno. Hoje, cada vez mais os planos de ação e com este aumento do comércio eletrónico, nós estamos a ver esta mudança de hábitos, exigem também um diálogo com as pessoas. Como é que tem sido esse vosso diálogo com as pessoas no sentido de adaptar também o regulamento que estão neste momento a lançar e todas estas medidas para que a logística urbana tenha menos impacto na vida das pessoas? Como é que as pessoas estão a receber muitas das vossas ações? Tu tocaste num ponto que é essencial. Nada das políticas de mobilidade se faz se não tivermos o apoio dos cidadãos. Nós temos uma direção na empresa
que promove contactos com associações de moradores. Nós próprios, direção, temos um contacto com muita proximidade com Isso é um juntas de tema que freguesia. preocupa as pessoas, não é? É um tema que preocupa as pessoas e que mobiliza as pessoas. Mas nós estamos aqui a falar de logística urbana em Lisboa, mas isto tem que... Lisboa não é uma ilha, isto está ligado numa área metropolitana. É feita esta interligação de toda esta problemática? Há projetos em parceria com outros municípios? Como é que vocês estão a atuar aí? Ricardo, deste-me aqui o passo para uma resposta que me parece adequada. Hoje, mesmo esta tarde, acabámos de inaugurar o Parque Navegante da Pontinha. Este parque fica situado no município da Amadora. Resultou de uma experiência de colaboração entre a EML, a Câmara de Lisboa e a Câmara Municipal da Amadora. É um verdadeiro exemplo daquilo que deve ser a mobilidade à escala intermunicipal. É um parque navegante, gratuito, onde o utilizador, na posse do passe navegante, entra gratuitamente, a seguir toma o transporte público, dirige-se para o seu emprego, para a escola, para o médico, whatever, e voltando a pegar no final do dia na sua viatura. Estamos a falar de mobilidade intermodal à escala intermunicipal. Esta colaboração entre autarquias é fundamental para uma verdadeira política de mobilidade, seja na logística urbana... E até para facilitar a vida do cidadão, porque se houver um único cartão, como já acontece com os passes, se houver uma consolidação também aí daquilo que é a tecnologia, as soluções, mais conforto é para a pessoa, não é? Essa integração é fascinante, vale a pena. Nós já temos a Gira integrada no passe navegante. Um utilizador de Lisboa da Gira com passe navegante usa a Gira de forma gratuita e, portanto, tem sido uma excelente experiência com a TML e com a AML no sentido de encontrarmos produtos que sirvam melhor o cidadão e não seja aquela complexidade de ter um cartão para tudo e mais alguma coisa. Tudo isto, uma mobilidade sustentável não se faz sem educação para a mobilidade. Nós temos um projeto que é o Pela Cidade Fora, que o ano que passou chegou a mais de 6.000 alunos de 50 escolas da cidade de Lisboa. A EML era uma empresa de estacionamento, às vezes pouco simpática com aqueles envelopes nos para-brises. Hoje é uma empresa de mobilidade, já não é só uma empresa de estacionamento, cuidam de muito mais áreas hoje. Hoje somos uma empresa de mobilidade, nascemos como uma empresa de fiscalização há 30 anos, somos uma verdadeira empresa de mobilidade, atuamos em áreas tão díspares como a mobilidade suave através do projeto Gira, que este ano explodiu, ou seja, batemos o recorde de viagens de sempre, 3,2 milhões de viagens, que compara com 1,4 milhões de viagens em 2021. Isso foi porque disponibilizaram mais bicicletas, há mais oferta e as pessoas sentem mais segurança nas ciclovias. Bem verdade, ou seja, a infraestrutura duplicou, aumentámos para 2.200 bicicletas, aumentámos para 200 estações, estamos em todas as freguesias do concelho de Lisboa, isso naturalmente traz com isso dores de crescimento, estamos neste momento a investir muito na área tecnológica também, com uma nova app que dê suporte a todas estas interações, temos mais de 200.000 utilizadores. Carlos Silva, obrigado por ter estado em mais uma Hora de Agir e bom trabalho para uma melhor mobilidade urbana e para uma melhor vida na cidade. Muito obrigado. Nunca foi tão fácil comprar, mas também nunca foi tão difícil organizar a cidade. São cada vez mais as pessoas que vivem nos centros urbanos e este número vai aumentar. Em hábitos em que mudaram muito, com este comércio eletrónico que obriga também a repensar a logística urbana. O que obriga também a repensar a cidade. E fazê-lo é usar a ciência, a tecnologia, a inovação, mas sobretudo tomar melhores decisões. Porque no fim do dia não estamos a falar de entregas, estamos a falar da forma como queremos viver. E esta é uma conversa que nós queremos continuar a ter consigo. Pode seguir-nos nas redes sociais, em Hora de Agir TV, no Instagram e no TikTok. E nós, já sabe, temos novo encontro marcado na próxima semana. Um abraço amigo e até lá.